Tio Léo, o que devemos esperar da pregação dessa noite? Hoje a gente deve esperar o poder de Deus em nossas vidas e mostrando que a gente precisa se esforçar para entrarmos no reino de Deus e para vivermos as coisas de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco, amém? Aleluia. Feliz por ver cada um de vocês aqui. Vieram esse dia de chuva. Glória a Deus pelas nossas vidas, né? Pela misericórdia dele que hoje cedinho se renovou em nossas vidas e amanhã, em nome de Jesus, vai se renovar de novo. Amém? Hoje eu quero que você estenda a tua mão aqui para frente. Me abençoe com a tua oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, me coloco nas tuas mãos nessa noite, Pai, debaixo do teu controle. Vem com o teu poder, Senhor, meu Deus, mudar histórias, mudar vidas, Pai. Mudar a nossa mente, que haja uma transformação da nossa mente, Pai. Dá no entendimento, dá sabedoria, para que possamos aprender mais da tua palavra, aprender mais das coisas que tu queres para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que não provém do teu reino. Toda vontade humana, Pai amado, caia por terra agora, mas somente a tua vontade seja feita aqui neste lugar e nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Antes de começar, bem rapidinho, hoje completou um ano. O Facebook me lembrou hoje, completou um ano que eu ganhei alta no hospital daquela internamento do Covid. Glória a Deus. E aí passou um filme na cabeça assim de tanta coisa que Deus me ensinou daquele momento até hoje. E uma das coisas principais que Ele me ensinou é que Ele sempre está no controle da vida do seu filho. A gente pode achar que não consegue, a gente pode achar que é o fim, mas se estamos debaixo do controle dEle, Ele está cuidando de nós. E Ele é um Pai tão zeloso, um Pai tão cuidadoso, que Ele calcula cada coisinha que Ele faz, cada detalhezinho que Ele faz com os filhos. Glória a Deus por Ele, amém? Eu quero conversar contigo hoje, trouxe uma palavra aqui. Estava lembrando quando eu me converti, quando conheci a Jesus, e não foi nada esforço meu. Eu não fui buscar Jesus, eu não fui correr atrás de Jesus. Eu já acreditava nele, mas acreditava, sim, sabe? Mas ele olhou e disse assim: não, eu quero você aqui. E a graça dele me alcançou, sem nenhum esforço meu. Foi tão curioso, porque na época eu lembro que eu sofri um acidente de moto, e eu estava conhecendo a Bruna, e eu sofri aquele acidente de moto numa sexta-feira, estava sozinho na cidade, meus pais estavam viajando, e aí ela teve que cuidar de mim, porque eu estava no hospital, e aqui em Lages eu tinha ela e meu irmão, e a gente foi se aproximando, e ela me levou para Jesus. Então olha os planos dele, né? No meio de um acidente que eu achei que estava me dando mal, Deus já estava no controle. Então a graça é assim, você não precisa fazer esforço nenhum para Deus te pescar. A salvação é de graça, ela é um dom de Deus, pois ninguém é salvo pelas obras. Lá no livro de Efésios, no Efésios 2, do 8 ao 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação de Cristo, Ele oferece de graça para mim e para você. Amém? Mas aí eu te pergunto, então beleza, então eu fui salvo, agora eu posso ficar aqui de boa só esperando. Será que é assim? O que Ele está esperando de mim e de você? Ele está esperando um esforço. Na vida é assim, a gente só consegue galgar coisas maiores se tiver um esforço. Lá no mundo secular é assim. Você só consegue crescer no teu emprego, crescer na tua profissão, se tiver um esforço. A gente começa estudando lá desde a creche,
precisa estudar um pouquinho mais. Só cresce aquele que se esforça. Só passa no vestibular, na prova, aquele que estuda, que tem uma dedicação. E no mundo espiritual, é da mesma forma. A gente só vai ter um crescimento se tiver um esforço. Devemos nos esforçar para esse crescimento. Quando somos ganhos pela graça, somos crianças. Precisamos do leite espiritual, somos neném, precisamos de alguém nos cuidando, alguém nos levando a palavra, alguém orando por nós, alguém intercedendo, alguém mandando uma mensagem: vamos para o culto, vamos para a oração, vamos orar hoje. Quando a gente é criança é assim. Mas no reino de Deus a gente não pode ser criança sempre. Eu já preguei aqui uma vez e falei que aquele que tem direito à herança, ele tem que ser um filho maduro, ele tem que ser um filho crescido. Ninguém libera uma herança para uma criança. Você já viu uma criança ir lá no banco sacar a herança dela? Não vai, é só depois dos 18. Só depois que ela tem o conhecimento, quando ela tem a sabedoria do que ela vai fazer com a herança. E assim é no mundo, no reino de Deus. Só vai ter direito à herança aquele filho que cresce, aquele filho que é maduro, que sabe o que vai fazer com a herança. E os esforços e conquistas, então, eles estão diretamente relacionados um ao outro. Então, tu só vai conquistar alguma coisa se você se esforçar. E a Bíblia mostra muito isso, do que a gente precisa fazer, do tanto que a gente precisa se esforçar. Esforço para resolver problemas de relacionamento. Lá no livro de Lucas 12, 58 diz assim, ó: quando fores com o teu adversário ou ao magistrado, a um juiz, esforça-te para livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entrega ao meirinho e o meirinho te recolhe à prisão. Uma vez a gente tinha uma questão judicial, naquela época da chuva de pedra, e aí a gente precisou entrar com um pedido no juiz para ter um direito nosso. E aí o advogado falou bem assim: Leonardo, vamos fazer um acordo com o fulano, com quem a gente estava entrando contra, né? Eu falei: mas tá louco, cara? Eu sei, tá ali, ó, tá dizendo no contrato que o direito é meu. Aí ele falou: Leonardo, vamos fazer um acordo, sabe por quê? Porque eu não sei como é que é a cabeça do juiz. O juiz pode ler que está no contrato, mas ele pode decidir que vai fazer diferente. E aí a gente precisa acatar aquilo ali. Então o acordo dos nossos relacionamentos é a melhor saída. Sabe por quê? Porque aquele que sempre, eu quero ter a razão, eu tenho a razão, então eu vou bater meu pé aqui e pronto. O que a gente deixa aparecer com isso? O nosso orgulho. E o orgulho é a raiz do pecado, é o orgulho. Porque aí nenhum abre mão, nem aqui, nem ali, e não tem relacionamento. Você concorda comigo que os problemas aparecem na falta de um consenso no relacionamento? Seja em qualquer lugar. A gente fala isso, a gente lembra de marido e esposa, né? Mas é em qualquer lugar. Quando não tem um consenso de relacionamento, quando alguém bate o pé e é aquilo e pronto, não tem mais conversa. Então a Bíblia te ensina: esforça-te para manter bons relacionamentos. Sabe aquela coisa da política da boa vizinhança? É isso. Não é chato quando você tem um vizinho que você sai os dois no portão assim, você olha a cidade de cara, você tem que já olhar para o outro lado. É chato, né? Então esforça-te para ter bons relacionamentos. Aqui dentro da igreja, lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua vizinhança. A Bíblia manda a gente se esforçar. Esforçar não é fazer o mínimo, é fazer o nosso máximo. Esforço para entrar no padrão de Deus. Responde-lhe: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Qual que é o padrão de Deus? Será que eu e você estamos de acordo com o padrão de Deus? Será que eu e você somos homens e mulheres de acordo com aquilo que Deus está esperando de nós? Ah, mas irmão Léo, eu não sei qual que é o padrão de Deus. Então eu preciso me esforçar para aprender. Eu preciso me esforçar para buscar em saber qual que é o padrão de Deus. O que que Ele está esperando de mim e de você. Entendeu? A gente não vai ser perfeito. Mas a gente tem que seguir, olhar para Jesus. Ah, como será que Jesus iria se comportar diante de uma situação? Eu preciso seguir, eu preciso fitar meus olhos em Cristo. E quando a gente fita os olhos em Cristo, a gente não fica olhando para os lados. A gente não fica tropeçando em outras coisas. A gente busca a perfeição que é Ele. A gente busca nos espelhar nele. Amém? E quando eu estou fitado com os olhos nele, eu não tropeço em mais nada, irmão. Porque Ele é a luz. Ele é quem ilumina meu caminho. Está entendendo? Se eu estou olhando para a luz, eu não olho para as trevas. Eu não tenho perigo de tropeçar em alguma coisa. Porque Ele está iluminando meu caminho. Então, esforça-te para ser um homem e mulher dentro dos padrões de Cristo. Dentro daquilo que Ele já deixou como exemplo. A gente não tem desculpa para dizer assim, não, eu não tenho um exemplo. A gente tem o melhor exemplo. A gente tem o perfeito exemplo. Então a gente conhece qual que é o exemplo. Tá certo que às vezes a gente falha. Às vezes a gente olha para o escuro. Mas a gente continua, Ele continua lá. É a gente que se desvia do caminho. Ele continua lá, iluminando o caminho. É só a gente abrir os nossos olhos e enxergar para o alvo. Lembre-se, fite seus olhos em Cristo. Não deixe que alguma coisa, não deixe que o pecado do irmão, não deixe que o teu pecado, não deixe que uma pedra no caminho te tire a concentração de Cristo. Porque quando a gente quer enxergar o pecado dos outros, a gente não está enxergando o nosso. E aqui todos nós temos. Então fite seus olhos em Cristo. Esforço para uma vida santa. Lá no livro de Atos 24:16 diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O pastor Josué Gonçalves fala: não flerte com o pecado. Não dê margem ao erro. Cada um aqui sabe os seus pontos fracos. Aonde que a sua carne é mais forte. Cada um aqui sabe, não precisa a gente ficar, irmão, é isso, é aquilo. Cada um sabe. Então você não flerte com o pecado. Procure viver uma vida santa. Procure viver uma vida santa. Mais uma vez, fite seus olhos em Cristo, que por várias vezes teve a oferta para sair do caminho, mas não saiu. Se estamos flertando com um pecado, é aquela coisa, eu estou andando aqui, eu sei que eu posso cair, mas estou andando bem no cantinho. Tu já viu aquelas crianças que não têm medo do perigo? E daí elas começam a fazer aquelas coisas assim que sabe que vai acontecer alguma coisa ruim, mas elas estão fazendo. E assim é a nossa vida. Crianças espirituais fazendo coisas que sabe que é perigoso, mexendo com o fogo. Então, meus queridos, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida, se esforçar em ser santo. Mas é difícil, por isso tem que se esforçar. Quanto mais você se esforça, mais você vai crescendo. Quanto mais você se esforça, mais você vai ficando forte espiritual. E aí você consegue se desviar do pecado.
consegue se desviar daquilo que é um espinho na tua carne. Amém? Esforço para evangelizar. Em Romanos 15, 20 diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, mas para não edificar sobre fundamento da lei. Cadê o nosso esforço para levar a palavra de Cristo? Não, beleza, eu já conheço a Cristo, estou aqui, estou me garantindo, mas e o meu irmão, que também é filho do Pai? Será que ele já sabe que ele é filho do Pai? Será que ele já sabe? Talvez você não tenha contado para ele ainda. Talvez aquele irmão que está perecendo, que está morrendo, que está colocando seu destino na mão do inimigo, talvez ele ainda não saiba que ele é filho do Pai. Talvez Deus está esperando eu e você e dar a notícia, a boa notícia para ele. Com certeza Deus está esperando isso. Está esperando o meu movimento, o teu movimento, de levar a boa notícia a ele. De chegar para ele e dizer: filho, levanta-te, anda. Prostituta, deixa dessa vida, porque tu é filha do Pai. Tu não precisa mais dessa vida. Filho, você não precisa mais dessa cadeira, porque tu é filho do Pai. Filho, você não precisa mais viver nesse tipo de vida, porque tu é filho do Pai. Mas essa mensagem quem tem que levar é eu e você. Esforça-te para levar a mensagem que ele é filho. Se preocupe com a vida do teu irmão. A gente tem essa mania de crente dizer assim: não, paz, irmão, irmão é só aqui dentro. E os outros que estão ficando, os outros que não têm essa notícia ainda, que eles não têm essa consciência que eles são filhos de Deus, são filhos do Pai. Então isso depende de mim e de você, dos nossos esforços. O que eu e você vamos fazer, como que a gente vai fazer para levar isso, essa notícia. Lembra que eu falei que Deus me alcançou, que o Pai me alcançou através da vida da Bruna? Ela falou de Jesus para mim. Ela me levou para dentro da igreja. Entenderam? Então a gente precisa, é só contribuir com o reino. Esforço para fazer o bem. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, 17. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Gálatas 6, 9. Deus ama quem faz o bem. Deus ama um coração generoso, aquele que trata bem as pessoas, aquele que, você já viu? É diferente, né? Uma pessoa que trata com furor e uma pessoa que trata com sorriso. É diferente ou não é? Então a gente tem que se esforçar. Ah, mas eu sou assim. Não, a gente tem que se esforçar no máximo do máximo em fazer o bem. Ah, mas eu faço a minha doação lá para a Legião da Boa Vontade lá. Todo mês mas não é isso. Então se tu faz, amém, mas faça mais. Vá mais fundo. Esforça-te. Esforço pela santificação da igreja, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para que isso é que eu também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo as suas eficácias que opera eficientemente em mim. Colossenses 1, 28 e 29. Tem que ter um esforço meu e teu para que a igreja seja edificada. Eu não posso vir aqui só receber aquilo que alguém está pregando. Não, eu tenho que começar a alimentar. Chega uma hora, tá, que eu não vou querer, que eu não posso mais só ficar recebendo e comendo. Não, eu tenho que alimentar alguém. Eu tenho que dar de comida para alguém, para que a igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado,
para que haja um crescimento nesse corpo de Cristo, para que ele consiga alcançar mais almas. Se a gente depender de só do pastor, ou só de um ou de outro, não vai ter um crescimento. Concorda comigo que precisa mais pessoas alimentando os outros? Até um ponto tem que ser alimentado, mas depois tem que começar a alimentar. Amém? Esforço para não ser pesado aos outros. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vós proclamamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2,9. Nem jamais comemos pão à custa de outros. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. É isso que eu estou falando, já não depender de ficar só sendo alimentado por alguém. Você já viu alguém assim que precisa, né? Venha cá. Sempre tem que estar sendo puxado. No começo é normal. No começo a gente tem que ir lá pegar a criança, sentar e dar na boca. Mas chega uma hora que ela precisa caminhar sozinha. A gente não pode ser um peso para o ombro de alguém. A gente não pode ser aquela coisa, motivo de preocupação para o pastor, motivo de preocupação para o irmão. Meu Deus do céu, o que aconteceu com fulano? Que não apareceu mais. Eu não sei o que está acontecendo, o pastor não sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo. Será que desistiu? Então a gente não pode ser esse peso na vida de alguém. Esforço para estudar e ensinar a palavra. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, vocês também e eu também, a gente deve se esforçar em pregar a palavra e ensinar, entendeu? Em ser luz, levar a luz na vida de alguém. A gente precisa ter esse esforço também. Esforço para não perder o galardão. A gente vai ter um prêmio especial, mas a gente precisa se esforçar. Só vai ter o galardão aquele que se esforçar, aquele que fizer algo diferente, aquele que, não é só o trabalho por trabalho, às vezes a gente trabalha e não ama o que faz. Às vezes a gente está lá, vai, bate o cartão e não ama o que faz. Só que às vezes a gente vem na igreja bater cartão também. Só fazer por assinar o cartão, para mostrar, não, eu fui. Então eu mereço receber o meu salário. Mas o galardão é muito mais que o salário. O galardão é para aquele que se esforça, para aquele que faz diferente, aquele que faz algo na obra de Deus que vai ter uma relevância. O galardão é para esses. Amém? Então, esforços naturais geram conquistas naturais. Eu trabalho, eu recebo o meu salário, que foi o combinado com o meu patrão. Agora, esforços espirituais geram conquistas espirituais. Quando eu me esforço além, quando eu dou o meu máximo, Deus vai me recompensar. E a melhor forma de Deus recompensar, Ele tem a melhor forma de recompensar, são os seus galardões. Você já viu aquela situação assim, eu ganho 5 mil, mas meu Deus do céu, parece que não dá. Agora tem uns que ganham 5 mil, mas parece que rendeu, e ainda sobrou dinheiro. Está entendendo? Isso é Deus operando na vida das pessoas. É Deus abençoando a vida daquele homem e daquela mulher. Mas por quê? Porque algum esforço espiritual aquele indivíduo tem. Alguma coisa ele está fazendo de diferente. Eu fiz um propósito comigo mesmo, que eu não ia mais atender cliente nas terças de noite, para não perder o culto da terça de noite. Olha, Deus é tão maravilhoso que eu não precisei mais atender cliente na terça de noite. Entendeu? E Deus me honra. Pergunte para Bruno se eu estou precisando atender cliente na terça de noite. Deus honra. Entenderam?
Ele vê, ele olha quem está se esforçando e honra. É o melhor pagamento que a gente pode receber. Amém? Então, meus irmãos, esforço, esforço e esforço. No mundo espiritual, conquistas espirituais, conquistas sobrenaturais, aquelas que os teus olhos não viram, mas que os planos dele já estão certos e são muito maiores que os seus. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Pai, te glorificamos pelo teu poder em nossas vidas, Senhor. Sabemos que o Senhor tens o melhor para nós e pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, Senhor meu Deus, a ter essa vontade, a ter, Pai amado, esse esforço a mais que necessitamos ter, Senhor. É nós que necessitamos nos esforçar, Senhor. É nós que precisamos, Pai amado, ter essa consciência que precisamos nos esforçar para que a tua palavra, Pai amado, para que a tua palavra se cumpra em nossas vidas, para que as tuas promessas se cumprem em nossas vidas. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, debaixo do teu controle, debaixo da tua vontade, para a glória do teu nome e do teu reino. Amém? Glória a Deus.